Pessoal, vamos lá para o nosso segundo tema, a formação das monarquias nacionais. Aqui a gente vai ver os países, né, que vão surgindo na Europa quando começa a ocorrer aí centralizações políticas, tá? Quando reis começam a assumir o controle dos seus países. Então aqui, monarquias nacionais é absolutismo, tá? Expansão marítima, renascimento cultural, reformas religiosas e iluminismo. Então isso aqui são mudanças que começam a acontecer na Europa, tá? No caso, expansão marítima, né? O ser humano ali, o europeu, ele começa a entrar em contato com novos mundos, no caso, novos países, novas culturas. O renascimento cultural, que seria ali o homem saindo da Idade Média, entrando em contato com novas ideias, tá? Com ele perdendo aquela cultura medieval, aquela cultura presa dentro dos feudos, e agora ele começa a se expandir culturalmente, né? Vamos dizer assim, buscar novas ideias. As reformas religiosas, que a gente acabou de ver no vídeo anterior, que é aí a reforma protestante, que no caso a Igreja Católica começa a ser criticada, né? A ideia da Igreja Católica ela começa a ser questionada, né, por reis, por clérigos, e o iluminismo, que seria aí a nova mudança de pensamento, né? Um novo mundo de ideias, a mente humana sendo iluminada por novas ideias. Então esse período aí, ele vai marcar o quê? A transição da Idade Média para a Idade Moderna, e nesse novo mundo, né, nesse novo mundo de cultura, nesse novo mundo de ideias, nesse novo mundo de questionamentos religiosos, nós vamos ter o surgimento das monarquias nacionais, tá? Que são que a Idade Média ficando para trás, né? O controle do mundo que antes estava na mão dos senhores feudais, agora passa a estar na mão dos reis, tá? E esses reis eles vão governar de forma, muitas das vezes, de forma absolutista, né? Com controle total aí na palma de suas mãos. Então aí, só um exemplo, né? Já que eu estou falando de Idade Média, como que era o poder da Idade Média. Então ficava aí concentrado na mão dos senhores feudais. Você tinha o rei, mas esse rei, ele não mandava, ele não administrava todo o seu reino. O reino, o país, ele era dividido em vários feudos. Você tinha o rei, mas esse rei, ele não tinha influência em todo o seu reino. Na verdade, cada pedacinho do seu reino tinha um senhor feudal, e esse senhor feudal ele tinha que administrar aquele feudo. Né? O rei tinha um feudo? Tinha. O rei era o rei de toda aquela região? Era. Só que ele não tinha a administração dos outros feudos. Então, cada senhor feudal cuidava do seu feudo. E o rei, ele era uma figura importante, nunca deixou de ser, mas ele não tinha nas suas mãos a administração. Muitas das vezes ele nem sabia o que estava acontecendo num feudo que às vezes era distante, né? Naquela época você não tinha meio de comunicação. E depois ali você tem o clero. Na Idade Média a Igreja Católica era esse clero, ela tinha um controle total e espiritual, né, de toda a sociedade. A nobreza, né, que os senhores feudais são nobres, lógico, eles cuidavam da segurança da sociedade. E depois você tinha ali os servos, né? Os servos eles tinham a proteção do senhor feudal e em troca eles trabalhavam para esses senhores feudais. O poder real, né? Três esferas de poder: local, nacional e supranacional, certo?
Então, essa é a característica da Idade Média, né? O poder nacional, o rei, tá? O rei perde para o local o nobre ou para o supranacional a igreja. Então, se vocês olharem aí, dentro dessas três esferas, a gente tem a igreja que tem o controle total. Tá? Depois, a partir da igreja, os senhores feudais. E olha para vocês verem o rei, né? O rei ele ficava muitas das vezes abaixo de algumas decisões do seu próprio reino, porque essas decisões muitas das vezes estavam na mão dos seus vassalos, dos senhores feudais. O processo, né? Como que esses reis eles começam a ter novamente o poder? Tá? Não foi por causa de uma coisa, mas um conjunto de coisas. Primeiro, a economia. Tá? O rei ele começa a unificar os impostos. Algumas das vezes, por exemplo, vamos lá. Tinha um imposto num feudo, outro imposto no outro feudo, outro imposto no outro feudo. Então, o que o rei sacou e falou, vou fazer? Vai ter um imposto só para todo o reino e não um imposto em cada pedacinho do reino. Então, esse seria um exemplo, porque às vezes o cara, um viajante, um comerciante, ele saía de um reino e ia para outro reino, aí ele pagava o imposto. Ele saía do outro reino e ia para outro reino. Reino não, gente, desculpa, por feudo, né? Reino é um só. Tá? E dentro desse reino nós temos vários feudos. Então o cara saía de um feudo e ia para outro feudo, pagava o imposto. Saía do outro feudo e ia para o outro feudo, pagava outro imposto. Né? Então cada feudo tinha uma barreira alfandegária, e o cara, para colocar seu produto lá dentro, ele tinha que pagar um imposto. Então o que o rei começou a fazer? O rei pegou e falou, não, vai ter um imposto só. O cara não tem que pagar vários impostos. Ele paga um imposto. Esse imposto vai para os cofres do rei. E uma parcela desse imposto vai para os senhores feudais. Porque antes ficava tudo com os senhores feudais. Se o cara entrou no seu feudo, todo aquele imposto vai ficar para ele. Então não, está errado. Né? O imposto tem que ficar com o poder central, que é o rei, e aí sim o rei dá uma parcela desse imposto para os senhores feudais. Então começou a trabalhar mais ou menos com essas ideias. A questão de importação e exportação, né? Aí entra o que a gente chama de mercantilismo, são ideias do mercantilismo. O reino ele tem que vender mais do que comprar. Tá? Então o rei agora, né, o rei centralizando o poder, ele vai começar a adotar essa ideia. Não, o meu reino ele tem que vender mais do que importar coisas de fora. Por quê? Porque aí você passa a ter lucro. Se você compra mais do que vende, seu dinheiro começa a diminuir. Então, na verdade, o que os reis começaram a pensar? A gente tem que vender mais do que comprar. Tá? Então, gente, essa questão já dentro da economia já começa a favorecer, né, a deixar o rei agora mais forte. Vocês estão vendo que são atitudes do rei. O rei começa a ter mais poder e mandar dentro do seu país. Aqui alguns pensadores da época, né, a gente chama de teóricos do absolutismo, tá, que vão dar apoio a esses reis para que esses reis controlem agora o seu reino. Tá? O poder não está mais na mão dos senhores feudais. O rei vai mandar em tudo. Então nós vamos ter dois teóricos que apoiaram esses reis. Né? Nós vamos ter o Jacques Bossuet e o Thomas Hobbes. Né? Jacques Bossuet vai vir com a teoria do direito divino. E que é isso? O rei tem o direito divino. Deus escolheu ele para governar. Olha como é que sempre coloca a igreja, né, como o centro das atenções. Deus escolheu um cara, um indivíduo, que no caso a gente está falando do rei,
Deus escolheu ele para governar. Tá? Então, e depois vem o Hobbes, o Thomas Hobbes, tá? Que vem com um contratualismo. O que é o contratualismo? Que os homens têm um contrato, né? Os servos, os burgueses, os senhores feudais, têm um contrato moral, espiritual, né? Com esse rei, e dentro desse contrato essas pessoas devem obedecer às ordens do rei. O rei ele tem o direito de governar porque tem um contrato ali pré-estabelecido. Esse contrato é teórico, tá, gente? Esse contrato ele é como se fosse Deus, né? Deus faz com que os homens assinem contratos para poder viver em sociedade. Então o rei tem esse direito de mandar em seu reino. Aqui uma questão interessante, né? Que vão ter pessoas que vão gostar desse novo mundo, né? Desses reinos, e vão ter pessoas que não vão gostar. Vão ter classes que vão gostar, que vão sair favorecidas, e classes que vão sair desfavorecidas. No caso, quem que perdeu nessa situação que a gente está vendo? A nobreza e o clero. Né? Por quê? Porque o rei passou a mandar mais do que a igreja. A igreja mandava. Agora não. Agora o rei passa a mandar mais do que a igreja. Então, para a igreja, para o clero, foi ruim. Tá? A nobreza, né? Que no caso são os senhores feudais. O rei ele é um nobre também, mas como agora ele está mandando, o resto da nobreza perdeu poder. Os senhores feudais vão perder poder. Eles perderam o poder de controlar, de manipular os seus feudos. Agora o rei está governando tudo. Tá? Então, nobreza e clero vão perder poderes. Vão perder poderes. E quem que vai ganhar com isso? O próprio rei, que agora é o rei que manda, e a burguesia. O que é a burguesia, gente? Burguesia são os comerciantes. Né? Lembra que eu acabei de falar que o comerciante, às vezes, ele ia de um feudo ao outro e ele tinha que pagar imposto diferente, o peso era diferente, a medida era diferente. E o que o rei fez? Unificou tudo. Agora o cara paga um imposto, o cara tem um sistema de peso, o cara tem um sistema de medida. Para o comerciante, para o burguês, nossa, foi super legal essa atitude. Então a gente vai ter como tipo uma união, né? Os que saíram prejudicados, a nobreza e o clero, e os que saíram favorecidos, que é o rei e a burguesia. Tá certo? Então agora, como está tudo centralizado na mão do rei, ficou bom para o próprio rei e para a burguesia. E enquanto o poder descentralizado ficou para trás, né? Que era lá o período da nobreza e do clero, ter um poder descentralizado era ótimo, tá? E agora a gente vai ter o poder centralizado, que melhorou para o rei e para a burguesia. A gente vai ter, gente, aqui até interessante essa situação, o primeiro país, na verdade, o primeiro país que surgiu, que se unificou, que o rei tomou essas atitudes, né, de tirar o poder da mão dos senhores feudais e passar a administrar todo o seu domínio, foi Portugal. Tá? Na famosa Revolução de Avis. Né, vai ter aí onde a gente vai ter o primeiro rei pegando essa administração de todo o reino. Né? Portugal passa a ser aí o primeiro país da Europa com poder centralizado. Tá? Então é lógico que teve questões que favoreceram isso. Né? Portugal passou a ter muitos comerciantes, muitos burgueses. Né? Lembra que Portugal é um paizinho bem litorâneo, então nós vamos ter uma burguesia ali crescente, então essa burguesia vai apoiar o seu rei para centralizar o poder. Então, uma série de fatores que fez com que Portugal se tornasse o primeiro estado,
né? O primeiro Estado com poder centralizado. Aí, ó, por exemplo, ó, Portugal nasceu, né, de um condado, tá? Igual vocês estão vendo aí, tá? Tem um condado, esse vermelhinho aqui, ó. Tá? Portugal fazia parte de reinos da Espanha. A Espanha também não existia, eram vários reinos. Então Portugal, na verdade, foi um presente dado pelo rei da Espanha. Era um condado. Portugal era um feudo da Espanha. Tá? E aí eles foram se expandindo porque no sul ali da Espanha estava dominado, né? O sul da Espanha era dominado pelos mouros, tá? Por muçulmanos. Então, lógico, com todo o apoio da Igreja Católica, eles foram expulsando esses muçulmanos. E aí Portugal foi crescendo, conforme vocês estão vendo aí ao longo dos mapas. Tá? Eles foram reconquistando a terra, tirando a terra da mão dos muçulmanos e até formar, por fim, o Reino de Portugal. E ali, quando Portugal se formou, né, ficou grande ali, eles decretaram a independência da Espanha, dos reinos espanhóis, expulsaram os muçulmanos da região e a burguesia começou a crescer, se expandiram para o mar, começaram a comercializar muito, a ganhar dinheiro. A burguesia passou a crescer muito em Portugal e começaram a apoiar o rei, né? E aí nós vamos ter a dinastia de Avis. O mestre de Avis vai assumir o controle e vai falar: agora eu sou o rei de Portugal, está tudo concentrado em minhas mãos. Não é mais senhor feudal que manda, quem manda agora é o rei. Então a gente tem aí o surgimento de Portugal, o primeiro Estado nacional da Europa. A Espanha veio logo em seguida, tá? Dois nobres, né, vão se casar e aí eles vão unificar a Espanha, né? O casamento dos dois reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Com o casamento dos dois, nós vamos ter a união dos reinos e eles vão tomar a mesma atitude que Portugal tomou, né, de controlar todo o território espanhol, tudo concentrado na mão deles. E aí a Espanha vai ser basicamente o segundo estado a surgir na Europa. Então aqui um mapazinho para vocês verem. O primeiro mapa, ó, se vocês olharem bem lá, os muçulmanos, né, os mouros, dominando quase todo o território espanhol. Né? A gente tem ali no século XII o Portugal, tá? Já o Reino de Portugal. No século XIII, olha lá, se vocês olharem as setinhas, ó, são que os reinos católicos, né? Portugal, Espanha, expulsando os muçulmanos. E aqui no século XV, já o Reino de Portugal, em primeiro, todos os reinos espanhóis unidos sobre o reinado, né, dos reis que eu já tinha passado, de Isabel e Fernando, formando aí a União da Espanha. Olha lá, aí surge a Espanha. E esses dois reis governam uma região unificada. Então fica Portugal de um lado, a Espanha do outro. Os dois primeiros reinos europeus, com reis absolutistas, reis governando tudo. Tá? E não o poder na mão dos senhores feudais, mas o poder na mão dos reis. Aí depois nós temos aí a Guerra das Duas Rosas, que foi logo em seguida a Inglaterra. Tá? Também a Inglaterra vem logo em seguida da Espanha como um Estado nacional, tá certo? Que foi, na verdade, uma briga aqui de duas famílias. A briga da família York, que é a rosa branca, que eles tinham um símbolo, né? O símbolo era uma rosa. Então, os Yorks a rosa branca, tá? Eles tinham aí o símbolo deles era uma rosa branca e a família Lancaster era a rosa vermelha. Então, as duas famílias brigando ali para quem governava o país. Tá? Então, olha lá, formação da monarquia inglesa e com a união, depois essas duas famílias cessam a guerra, essas famílias vão se unir, né, e formar a dinastia Tudor. Tá? Inclusive até o desenho deles muda, eles unem as duas rosas e aí a gente tem a monarquia e a dinastia Tudor na Inglaterra governando também de forma absolutista. E em seguida a francesa, né? A França também vira um país,
absolutista, tal como Portugal, tal como Espanha, tal como Inglaterra. O poder deixa de estar na mão dos senhores feudais, passa agora a estar na mão do rei, tá certo? Assume o rei Henrique IV. Ele era protestante, né? Ele não era católico, só que ele, como é que eu vou explicar? Ele se converte, né? Ele vira católico, aí você tem com certeza o apoio da igreja, tá? E lembra que a igreja ela sempre teve, principalmente nesse período, muito envolvida com a política dos países. Então o Henrique IV ele se converte ao catolicismo, só que ele como ele era protestante, ele dá liberdade, né, dos protestantes continuarem tendo seus ritos dentro da França. Então esse foi um diferencial, né? Por exemplo, a Portugal não aceitava o protestantismo, a Espanha não aceitava o protestantismo, a Inglaterra, né, já era anglicana, não era mais católica, então não aceitava as outras religiões, também não aceitava mais o catolicismo. Mas você vai ter aí, no caso da França, a França vai ter essa liberdade religiosa. O rei vai permitir, tá, essa liberdade religiosa dentro da França. Então aí, gente, esse mapa é bem bacana, que mostra os novos países que surgiram pós-Idade Média. Se a gente perceber, o mapa ele já está bem parecido com o que nós temos hoje, o mapa da Europa hoje. Tá? Então, olha aqui, ó, no cantinho já tem Portugal, já virou um país governado por um rei absoluto, absolutista, um rei que concentra todos os poderes em suas mãos. Nós temos a Espanha, já formada, idem igual Portugal, a França, que eu acabei de falar, a Inglaterra. Então, se vocês olharem bem, já muitos países que estão nesse mapa são países que existem até os dias de hoje. Tá certo? Tem outros que ainda são vários reinos, né? Por exemplo, a Itália não existia, o país Itália não existia, eram vários feudos. A Alemanha não existia, são vários feudos, são vários reinos, tá? A Noruega já passou a existir também, com absolutismo. Então, esse é o mapa da época, né? E aqui o mapa atual, ó. Aqui no cantinho, Portugal, Espanha, França, aí já o mapa como nós conhecemos hoje, né? A política, o mapa geopolítico que conhecemos hoje. Certo, gente? Então, fica aqui a questão dos reinos, né? Do absolutismo monárquico, que é quando os reis passam a administrar de forma absoluta, né, unificando imposto, unificando moeda, unificando peso, unificando medida. Então esse rei passa a deter todo esse poder. Tá? A igreja, né, perde a sua autoridade, porque o rei passa a ter mais autoridade que a igreja. Os senhores feudais, que antes dominavam, né, cada senhor feudal dominava um pedacinho do reino, no caso são os feudos, e agora eles perdem esse poder, porque o rei assume todo esse poder, né? Então formando aí os estados nacionais. Então até a próxima, e a gente vai ver aqui agora a América.